Olá, gente! Mais um episódio do Boydcast, o podcast da transformação. Vem, mulher, vem comigo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esse nosso podcast está bombando. Muitas histórias. Vocês assistiram o último episódio? Vocês vão amar, hein? Não assistiu, corre lá e assiste. E hoje, mais um episódio. Quero agradecer nosso patrocinador, a New Francis, Moda Masculina, Feirão das Malhas, Moda Rio, expansão do feirão. Então, se você quer uma roupa masculina de qualidade, você, mulher, quer ver seu marido bem vestido, uma malha boa, oversize. Vocês têm que ver as bermudas que tem lá. Então, vocês estão no lugar certo. Gente, e se você quer que eu fale da sua loja, do seu negócio, vem ser patrocinador do Boydcast, gente. O Boydcast da transformação. Transforme uma vida, transforme a sua vida. Então vamos lá, gente. No episódio de hoje tem uma convidada maravilhosa. Lembra que eu falei? Se você conhece alguém, se você é uma pessoa que transforma vidas e conhece alguém que transforma, é só me indicar que eu vou convidar. E eu trouxe a indicação da doutora Ana Paula Coutinho. Hoje está conosco aqui a Pamela Veras. Pamela é mestre em educação, cultura e comunicação pela UERJ, psicopedagoga, neurocientista da aprendizagem, da psicomotricidade, especialista em psicanálise. Gente, que coisa mais linda. E pesquisadora de um grupo de pesquisa da SOCIB e mãe da Sofia. Gente, porque ser mulher é ser isso. É ser filha, é ser mãe, é ser pesquisadora, é ser esposa, é ser cozinheira, é ser psicóloga. Ah, vem comigo pro podcast de hoje. Pamela por Pamela. Se apresenta aí, Pamela. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco da minha história. Eu sou Pamela Veras, tenho 36 anos, sou professora, mestre em educação pela UERJ, psicopedagoga, fiz também psicomotricidade, me especializei em psicanálise e, principalmente, né, acho que o maior propósito que foi dado a mim, eu sou mãe da Sofia, de 4 anos. Que isso! E é mesmo, mãe, se orgulhem, mulheres, que é um grande propósito. Mas você conhece a proposta do nosso podcast, né? A mulher transformadora, mulheres que transformam. Mas uma mulher, para transformar o outro, primeiro ela se transforma. Ela transforma a si mesma, depois ela transforma o outro. E eu quero saber, me fale um pouco como a Pamela se sentiu transformada. Pamela, me fala um pouco de você e quando foi essa transformação. Então, eu nasci, né, uma criança negra, né, nascida aqui em Caxias, no Complexo da Mangueirinha, criada pelos meus pais, né, tenho uma irmã também. E lembro que desde pequena eu morava nessa comunidade, estudava em uma escola primeiramente privada, que foi uma escola onde eu era bolsista na época. E o primeiro momento, assim, antes de chegar esse momento da transformação e desse empoderamento, né? Porque tem todo um começo dessa história, né? E eu lembro que eu estudava nessa escola onde eu sofri muito preconceito socioracial. Meu Deus. Foi um momento bem difícil, porque, assim, na infância, a gente ainda não entende muito bem que você pode ser taxado ou marcado pela cor da sua pele ou pelas suas raízes, pelo fato de você morar em algum lugar. Então, foi o meu primeiro enfrentamento ali ainda na infância. Mas depois disso, passado um tempo, eu ingressei numa escola pública e eu lembro que foi um momento de transformação, porque foi um momento de pertencimento. Tudo aquilo que eu achava que eu não podia ser na escola anterior, quando eu chego no Zila Junger da Silva, que é uma escola aqui em Caxias, eu vi um mundo de possibilidades. Começo a me Que envolver legal. nos projetos educacionais, com as professoras. E lembro que eu sempre estava ao lado de uma coordenadora, de uma professora, na biblioteca. Pegou o gostinho da educação. Peguei o gostinho. E desde aquele momento, eu lembro que eu já me sentia muito levada a querer ensinar. Eu acho que a educação, linda. ela começa já na minha infância a me puxar, a me chamar para viver uma história diferente daquela que geralmente as meninas nascidas onde eu nasci eram ali meio que já levadas por aquele caminho. Então, nesse momento,
eu começo a me envolver nos projetos educacionais da escola, eu começo a me enxergar como um valor de uma criança negra e que eu podia sonhar, e que eu podia ser além daquilo que eu tinha naquele momento nas minhas mãos. Então eu comecei a investir muito nos meus estudos, né? Eu comecei Bom. a prestar vestibular, comecei a trabalhar muito jovem, já com 16 anos, e sempre tive o apoio dos meus pais. Ah, que maravilha. Sempre tive apoio dos meus pais. Então eu faço letras, começo a trabalhar já com 16 anos, vou para o mercado de trabalho, porque eu não tinha como manter os meus estudos sem trabalhar. E foi algo que eu fiz com muita alegria. E começo a lecionar, e então já na minha prática docente, como professora de espanhol, né, que foi a minha que legal. graduação, eu já comecei a lidar com as demandas, né, da sala de aula. Comecei a lidar com as demandas da sala de aula, vendo os alunos. Começou a surgir as questões dos alunos atípicos. Na verdade, já existia, mas não se falava sobre. Não se falava, né? Não se Sempre teve, né? Sempre teve. E então eu começo, naquele momento, a buscar uma especialização em algo que me desse mais munição, mais conhecimento para lidar com esses alunos, com as dificuldades de aprendizagem. Então, na verdade, foi uma necessidade da professora Pamela querer oferecer melhor, né, para os seus alunos. Sim. E aí a professora Pamela se descobre, né? Ah, eu quero fazer algo diferente. Vou me preparar mais um pouco. Sempre pensando na minha vivência, nas minhas vivências, nas minhas experiências. E então, quando eu começo a fazer a especialização, eis que eu conheço, inclusive, a Ana Paula Coutinho. Ah, nossa eterna, nossa best convidada, né? Que esteve aqui também no podcast. Foi ela que te indicou, vem, se você conhece alguém, indica, ó. E aí nós nos conhecemos e começamos a fazer algumas especializações juntas, como neurociência, que foi uma experiência maravilhosa. Apaixonada por neurociência. É uma amizade que eu trago assim para minha vida. E eu lembro que havia muitas trocas, né? A gente participava de vários congressos, eu estava estudando, mas na verdade o meu maior sonho, desde criança, né, como uma menina negra, periférica, sempre era chegar até o mestrado. Mas para mim ainda era algo que parecia estar muito distante. Eu estava fazendo uma especialização, depois fiz mais 3 especializações nessa área. Além da psicopedagogia, eu já estava atuando com os meus alunos, já estava na clínica, inclusive trabalhei também no espaço da Ana Paula Coutinho. Neuroaprender, Instituto Neuroaprender. E foi uma experiência incrível também, de muito aprendizado. Mas o meu maior desejo era chegar ao mestrado. E um belo dia, a Ana Paula me manda um WhatsApp, falou, amiga, vi aqui um edital, eu acho que combina muito com as suas inquietações, com os seus dilemas. E ali eu olhei, eu falei, ai meu Deus, será que chegou o momento de eu tentar e dar esse passo? Porque eu acho que a transformação também depende de ação. Isso, transforma a ação. Isso aí. E então, nesse momento, eu analisei ali o edital, observei tudo e falei, olha, eu acho que eu posso escrever um projeto e me candidatar. Eita! Só que nesse momento, né, que eu acabei não falando nesse momento da história, eu lembro que quando esse edital chegou para mim, eu tinha acabado de ser mãe. Então o edital veio junto com a maternidade. Veio junto com a maternidade. A Sofia, ela nasceu em 31 de dezembro de 2019. Às vésperas da pandemia. Às vésperas da pandemia, eu já tinha 8 anos de casada, então ela foi uma bebê muito esperada, sonhada por toda a família. E ali vem a maternidade e você pensa, poxa, mas se antes de ter a filha eu não tive a coragem de dar esse passo para o mestrado e agora com um bebê pequeno, uma maternidade que eu queria vivenciar, né? Eu queria compartilhar o dia a dia com ela. Mas, ao mesmo tempo, a maternidade ela me empoderou de uma maneira e me inspirou a escrever. E aí eu lembro que 2 meses depois do nascimento dela, começou o isolamento social. Meu Deus. E aí, nesse momento... Foi um momento difícil para todos, né? Foi um momento de reaprendizado, né? A gente não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer e, na verdade, em todas as esferas. E eu lembro que, nesse momento, eu tive que voltar da licença maternidade no ensino remoto. Então, eu precisava lecionar os meus alunos,
online. E aquilo ali, para mim, eu sou uma professora de línguas estrangeiras, né, de inglês e espanhol. E eu falei, como que eu vou fazer isso? E eu lembro que eu via o sofrimento também dos meus É colegas. verdade, amiga. Eu sou professora de língua portuguesa e sofri também. E então, os meus colegas começaram a lecionar e eu via pelo WhatsApp a dificuldade deles. E nesse momento emergiu o dilema da minha pesquisa, né? Como que as pessoas aprendem em situações adversas? É. Como que a gente Nossa. aprende? E aí, como eu fiz neurociências, a minha pesquisa vai falar um pouco sobre essa aprendizagem que ocorre no momento da adversidade. Como que o nosso cérebro é plástico, flexível, Flexível, se e adapta. se adapta, e é isso mesmo. Então, a gente acaba se adaptando e, nesse momento, essa aprendizagem começa a acontecer a partir dessa situação emergencial. Em resumo, eu escrevo o projeto e encaro o desafio do processo O seletivo. processo seletivo. E fui aprovada, consegui ingressar na Eita. UERJ-FEBEF. E aí, nesse momento, agora respondendo assim diretamente a sua pergunta, Eu gosto dessas perguntas que fazem vocês dar uma volta grande. Eu gosto disso. eu chego no momento do mestrado, passo no processo seletivo. E a primeira, assim, não digo tarefa, né? Mas o primeiro momento da escrita era escrever as minhas itinerâncias, que é algo muito típico, né, do grupo de pesquisa que eu participo, que é o SOCIB, que é Sociabilidade, Cibercultura e Educação. Inclusive, agradeço demais, né, a minha orientadora, a Luciana, a professora doutora Luciana Veloso, Um abraço, professora. professora doutora Miriam do Amaral, Abraço, Miriam. que me orientaram. E então ali eu começo a escrever as itinerâncias. E o que parecia ser uma simples escrita, né, sobre as histórias de vida, as experiências, o que me levou a chegar ao meu tema de pesquisa, eu começo um exercício de revisitar memórias. E aí você foi olhar para dentro da Pamela. Pamela olhando para Pamela. A Pamela olhando para Pamela, conhecendo a Pamela que se tornou Meu Deus. diante de tudo Coisa que a gente linda. tinha vivido. E então eu começo a puxar memórias, histórias, pessoas, fatos. E nesse momento eu digo que eu passei por um processo que foi até mesmo cirúrgico, de desconstrução, de aprendizagem, mas também de desaprendizagem. E eu vou falando sobre isso na minha pesquisa. Por quê? Nesse momento eu começo a pensar naquela Pamela lá das minhas raízes periféricas, mas também das minhas raízes ancestrais. E como que hoje você ter uma mulher negra, periférica, hoje que consegue ocupar um espaço, uma universidade pública, Perfeito. ainda é uma exceção. Então eu ainda sou uma exceção. E nesse momento dessa virada de chave, como que ela aconteceu? No meio da pandemia, durante essa atividade, eu começo a conversar com a minha avó, né, pelo WhatsApp, vó, querendo saber mais sobre Sua as avó é minhas da histórias. onde? Só para acrescentar aqui pra gente. Sim, minha avó é de Espírito Santo, É. Vitória, né, Vila Velha, especificamente. E então eu começo a conversar com a minha avó pelo WhatsApp. Fala o nome dessa avó pra gente dar um olá pra ela. Sim, vovó Silvia Valeriano Silva, mas Vovó Silvia. vovó Silvia não está mais conosco agora, né? Mas na época tava, né? Na época estava. Então fala. E ela, durante a pandemia, é acometida por um câncer e vem a falecer. E ali eu falo, meu Deus, eu estou vivendo o maior sonho da minha vida, que era o mestrado. E ela foi uma musa inspiradora, né? Foi uma grande inspiração. Eu comecei a descobrir várias histórias sobre minha avó e, de repente, ela não poderia estar ali para ver tudo aquilo. Foi algo bem delicado, porque a pandemia foi um delicado. momento delicado para todos nós. Foi sim. Mas nesse momento eu começo a revisitar as minhas histórias, né? E eu lembro que nessa virada de chave, eu me deparo com uma homenagem que foi feita à minha avó em Espírito Santo. Foi construído um CAPSI, que é um centro de atenção psicossocial. Nossa, que bacana. Que leva o nome dela, Silva Valeriano Silva. Que legal. E uma praça, que também foi batizada com o nome dela na cidade, que foi em homenagem à memória dela,
em agradecimento, né, de toda a comunidade por um trabalho social que a minha avó Nossa, fazia. então são verdadeiramente raízes de gente que tem um olhar para o outro, né. Sim, ela sempre tinha um trabalho social, ela trabalhava, em vários com a terceira idade, Que ela lutou muito legal. para que tivesse o EJA, no turno da noite, para que as mulheres, né, e as pessoas que trabalhassem Durante o pudessem dia. estudar. Então foram muitos feitos, na comunidade dela. E então quando eu começo a escrever as itinerâncias, Ó, eu chego no mestrado e eu falo: "Eu sou a Pamela, mas eu também sou essas outras mulheres que me é, antecedem, é verdade. e eu preciso inspirar outras mulheres, outras jovens, outras meninas Perfeito. negras". E de que você pode ser autora da sua história. Sim, Você não precisa, ser fruto do meio. "Ah, não, eu agora estou encarcerada aqui nesse meio, eu só posso ir até aqui". Não, você pode transformar a sua história. Então, assim, essa transformação, Pamela, ela ocorre primeiro na gente. Realmente, a gente isso que você falou é exatamente o que eu penso. Nós somos muitas mulheres, de muitas histórias, e essas histórias vão construindo tudo que nós somos no hoje, no presente, 2024. A Pamela de 2024, que foi transformada quando visitou as suas histórias, está apta para transformar, para semear aquele gostinho, para fazer com que qualquer menina, não importa onde você nasceu, menina, jovem, adolescente, não importa, você pode sim fazer mestrado, doutorado, ser CEO, você pode ser cozinheira, você pode ser a mãe, você pode ser sua esposa, você pode sim, mas você vai transformar a vida, porque a gente também precisa entender, Pamela, uma coisa, nós que somos muitas mulheres, a principal que nós somos filhas amadas. Temos um pai. E esse pai nos deu, ele sabia exatamente da nossa capacidade, de tudo que nós podemos ser. Então nós não podemos, não devemos ser nem menos. A gente não pode pensar menos do que Deus pensa da gente. Então, assim, tem quantas Pâmelas estão nos ouvindo hoje? sim. Quantas meninas acham, ah, o mestrado não é para mim? Não é assim. Quem disse que não é? Eu me lembro que quando eu fui para minha entrevista também do mestrado, eu me lembro que eu fui na UERJ e eu morava, como moro até hoje, em Nova Iguaçu. Quando eu cheguei lá, o entrevistador da banca falou assim: "Você mora em Nova Iguaçu? Você vem de carro?" Eu, na época, não tinha carro. Eu falei: "Não, eu vou vir de condução". Ele: "Ah, não é muito longe?" Eu falei: "Não, de jeito nenhum. Onde você estudou?" Eu estudei numa universidade, lá na época era a SESG, Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu. Hoje é a Unig, né, que era a SESC. E eu falei aí ele falou assim para mim: "E essa faculdade foi boa?" Eu falei: "Claro que foi, eu estou aqui de pé de igualdade com todo mundo para competir". E fui aprovada. Então, assim, nós temos muita responsabilidade de acreditar em quem nós somos, e nós não somos menos do que Deus nos sonhou. Nossa, eu estou muito quero mais ouvir mais, eu quero mais. Vamos, Pâmela, eu tenho que É, parar de falar, deixa eu ouvir. então, eu lembro que um dos meus maiores medos, né, era não ser aprovada no processo seletivo do mestrado. Porque eu sempre pensava: "Ah, será que eu vou conseguir a minha graduação?". A primeira graduação que eu fiz, que agora eu estou fazendo uma segunda graduação pelo CEDERJ em pedagogia, foi um desejo, porque eu me graduei primeiro em letras. E eu lembro que eu falei assim: "Será que eu vou conseguir essa aprovação?", porque eu não sou da universidade pública, né, eu fiz a graduação particular, será que eu vou ter condições de dar conta do recado? Porque a gente sabe que exige muito. Mas eu acredito que para além, de um processo seletivo, da gente pensar no currículo Lattes, nessa questão da Verdade. formação acadêmica, eu encarei o mestrado, a pesquisa acadêmica como um propósito também de vida. Perfeito, A minha entrada, assim, eu sempre pensava: "Eu quero fazer uma pesquisa que possa inspirar e também perfeito, ajudar outras pessoas". E eu trago, inclusive, na minha dissertação, um capítulo onde eu falo sobre os desafios maternais que eu enfrentei para lecionar com a minha filha pequena,
porque eu tinha acabado de comprar meu apartamento, né? A gente passando ali por aquele momento da pandemia, um pouquinho longe da minha mãe, que é uma grande rede de apoio para mim. É verdade. E eu lembro que a Sofia ficava no berço, atrás, aqui o computador, e eu dando aula online. E às vezes ela acordava, ela dava tchauzinho, ela tentava Quem não passou por isso na pandemia, gente? E aí eu falava assim com os alunos, gente, olha, calma. É só a Sofia. É só a Sofia. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que aquilo foi um momento também que eu ficava, às vezes, muito triste, porque eu falava... E até tensa, né? Até tensa. Será que eu vou conseguir dar conta de ensinar remotamente e cuidar da minha filha? E eu preciso também trabalhar. Meu marido também estava trabalhando na época. E eu lembro que foi um dos maiores assim, desafios também, como professora, que eu enfrentei. E foi uma experiência que gerou muita aprendizagem. Muito. E na minha dissertação eu venho falando muito sobre essa aprendizagem pela experiência. Que a gente aprende a partir das nossas vivências, das nossas histórias, daquilo que se depara diante da gente, seja bom ou até mesmo ruim. É verdade. Né? Dá para tirar a experiência das dificuldades também, com certeza. Não tem isso. Você só vai aprender com coisa boa. Não, você aprende também com os tombos. Sim, e essa questão da neurociência, né? Eu sempre estudei muito essa questão da mente, então eu venho trazendo vários autores, como Damásio, né? Freud. E eu lembro que eu pensava muito assim, gente, eu estou vivendo literalmente a minha pesquisa. Nossa, aí te dá mais experiência, hein? Sim, eu estou vivendo uma pesquisa em uma situação adversa. Porque a pandemia foi uma situação totalmente inesperada. Pegou o mundo de surpresa. Pegou o mundo de surpresa e eu estava vivendo o maior sonho da minha vida, a que maternidade. Era a maternidade na pandemia. E também conquistei, aí, assim, academicamente falando, foi a maior conquista, que foi o ingresso no mestrado. Inclusive, já defendi em maio desse ano. Parabéns! E tenho esse legado de vida, né? Acho que a minha avó vai trazendo essa inspiração para mim como uma mulher que foi salgadeira, mãe de 15 filhos. Que isso, gente! Foi alfabetizada aos 20 anos de idade. E hoje deixa um legado, né? Uma história de vida. Esse centro de atenção psicossocial que leva o nome dela, ele atende a crianças e jovens com problemas de questões mentais, de saúde mental. Tem todo um trabalho feito com um grupo de psicólogos, psicanalistas, fonoaudiólogos. Então, hoje eu vejo esse legado que ela deixou para gente e encaro a educação como algo que transformou a minha vida, né? Tá vendo, gente? Nunca é tarde. A avó da Pâmela foi alfabetizada aos 20 anos de idade e deixou um legado. Deixar um legado é isso. Você vai, mas a tua história continua falando por você. Isso não é tarde. Se você... Adriana, eu não fiz ainda uma... Você está falando de mestrado, mas eu nem sei ler. Gente, dá tempo. Tá aí. Enquanto tiver fôlego de vida, você tem condição de aprender o que quiser. Sabe que, Pâmela, você me fez lembrar, em 2016, eu sou funcionária pública e o governo do Estado atrasou o pagamento de todos os funcionalismo público, de qualquer área, não era nem pessoal. Eu me lembro que eu tive que me reinventar, porque eu fiz um curso numa grande loja aí de aviamentos e fiz um curso de costura criativa. E eu me lembro que aquele ano, até o governo colocar o nosso pagamento em dia como funcionária, eu me lembro que eu fui fazer costura criativa e eu simplesmente entrei numa aula e aprendi. Então, assim, eu até hoje eu tenho condições de ensinar o que eu aprendi. Então, assim, eu não fiquei parada e isso faz a diferença. Mulheres que não param, aquilo que você falou, as experiências, sejam elas negativas ou positivas, trazem para a gente um olhar. E agora, eu faço o que com isso? Aconteceu aqui, e agora? O que a gente precisa? Não, vamos olhar para frente, vamos caminhar, passar a mão, vamos chorar um dia, passar a mão nessa dor, enxugou, bola para frente. Eu quero que você me conte mais alguma experiência, assim. Vamos falar, você falou de como a Pâmela foi transformada, falou do mestrado. Agora, fala assim, uma experiência
e que você sentiu que alguém foi transformada por um posicionamento seu. Pode ser até uma pessoa da sua família, pode ser até seu esposo, eu não sei, mas traga algo aí pra gente. Eu tenho duas experiências que eu acho que eu sempre olho e falo, como que a gente não sabe as sementes que a gente vai colocando pelo caminho. A gente não sabe o momento que elas vão florescer, né? Vão frutificar. Eu lembro que já lecionando, né, dando aula de inglês, espanhol, mais de 13 anos em sala de aula. Um belo dia eu encontro com uma aluna num evento bem grande de educação, e eu chego lá, ela fala, professora, aquela coisa. Aquela coisa que aluno faz com a gente. Como é que você está? Como é que está a vida? Ela falou assim, professora, eu queria te agradecer. Eu falei, te agradecer porque ela não, porque eu tô trabalhando, eu tô dando aula, eu me formei, agora eu sou sua colega de trabalho, né? Tipo assim, né? Da mesma área. Que lindo. E eu falei assim, olha, eu tô muito feliz, né? Sempre tem alguns alunos que se inspiram na gente, nas nossas práticas, e que desejam seguir os nossos passos, né? Ou se inspirar nos nossos passos. E ela falou assim, professora, mas você não sabe. Mas durante as suas aulas, durante muitos momentos, eu havia passado por situações muito delicadas na minha casa. Inclusive, sofri, né, um abuso. Meu Deus. Mas eu consegui ter esperança. Forte, né? Que eu podia viver algo diferente. E eu lembro que as suas aulas eram para mim como um escape. Parecia até que eu esquecia para onde eu iria voltar depois. Olha, eu confesso que eu falei assim, eu não imaginava que algo tão... A gente pensa que a nossa prática é simples. E ali eu estava diante de uma jovem, uma menina linda. Que vida, você tocou numa vida. E ali não foi só uma aula. E foi o momento que eu falei, como que eu fiz isso? Que momento eu fiz isso? Eu estava simplesmente fazendo o meu trabalho com alegria, com satisfação, com prazer. Eu acho que é muito importante a gente amar aquilo que a gente escolhe, amar as nossas práticas. Claro, naquele momento eu disse, eu não sabia, eu fiquei sem palavras. Mas eu disse para ela assim, olha, eu tô tão feliz de te ver aqui hoje. Eu acho que não tem maior pagamento nessa vida do que ver os frutos que o nosso trabalho traz. É verdade. E hoje essa jovem, né, tenho ela nas minhas redes sociais, ela tem a vida dela refeita, ela atua. Foi muito forte. Qual foi o outro momento? Você falou que lembrou de 2 momentos. Olha, esse outro foi até muito engraçado, assim, mais descontraído. Meu marido passou por um processo seletivo na empresa que ele trabalha. E aí ele chegou em casa. Oi, tudo bem? Fiz o processo. Eu falei, como que foi? Me conta. E ele, assim, um pouco tímido, ele, não, foi ótimo. Mas eles me fizeram uma pergunta e eu fui super sincero na resposta e a mulher, assim, ficou me olhando toda surpresa. Eu, por quê? Ela me perguntou se na minha vida eu tinha alguém que me inspirava. Que isso, olha você homem. Peraí, deixa eu pegar esse gancho. Olha você homem que tenha uma mulher que te transformou, que te inspirou. Vem contar a sua história. Ele chegou pra mim e falou assim... Que isso, só que a gente gente. pensa em inspiração por amor. A gente pensa, porque me ama, porque eu sou linda. Mas não foi nada disso que ele Adorei, eu sou linda. Ele falou, Pamela, ela perguntou se existia alguém Meu que Deus, coisa linda, Pamela. Querer buscar um posto melhor, a querer me profissionalizar mais, a querer encarar os desafios, né? Perfeito. E aí eu pensei assim, ele vai falar que é a nossa filha, né? A Sofia. Ele falou, não, eu falei que foi você. Olha, Pamela. Sim, mas por que eu? Ele falou, poxa, Pamela, eu vejo a sua história de vida, eu vejo da onde você veio, né? Do tão pouco que a sua família tinha. Vejo você falando do quanto que você sonhava em viver, o que você está vivendo hoje. E eu fico vendo o quanto que você não se cansa de aprender. Isso, porque é sobre isso. Você fez a sua graduação,
você fez 4 especializações, não que o número É seja algo de verdade. peso, mas algo que eu sempre fiz com prazer, com interesses genuínos, sabe? Para além dessa questão de status. É verdade. E ele falou: e hoje eu tô vendo você vivendo o nosso grande sonho, né, da paternidade, da maternidade, e eu vejo você tão bem conseguindo se realizar como mulher, Perfeito. né, como mãe, e você me inspira muito. Olha, eu Coisa linda, hein, homens? Quero ver vocês vindo aqui contar essas historinhas para mim. eu confesso que a gente sempre acha assim que a gente está casado e as pessoas o marido vai estar sempre dizendo que você é maravilhosa, mas isso que ele falou, uma pessoa que está do seu lado e que vê Que te conhecem, né? que te conhece e que conhece, gente, os bastidores. É verdade. A vida não é feita só dos holofotes. Lógico. Né? Por trás de todas essas conquistas, né? Acorda contigo, é que vê você sorrir, é que vê você chorar, é que vê naquele dia que você tá meio para baixo, no dia que você tá bem para cima, né? Ouvir isso, nossa, encantador. Fala o nome dele, manda um beijo para ele, faz aí uma média, amiga. Vou fazer, né, Jorge? E aí, Jorge? Jorge, que isso, Jorge? Que mulherão é esse, Jorge? Ai, meu Deus. Isso, eu acho que essa parceria também é muito importante destacar. Como que algumas mulheres não têm parceria ou rede de apoio. Eu sempre falo, a gente pensa no nosso lugar de fala, mas também ter o olhar empático por outras mulheres que às vezes não têm esse mesmo apoio. Verdade. E que, como você mesmo falou da sua história, né, que você já não tinha essa parceria, mas eu acho que como que é importante quem tem cultivar e aquelas que não têm também não se deixarem. Não se deixar, não fazer disso o seu mantra, ó dia, ó vida, ai, coitadinha de mim. Gente, não tem lugar para coitadinha. Não aqui no podcast, aqui tem lugar para mulheres que se transformam e que transformam outras vidas. Não transformam só outras mulheres. Eu não quero fazer disso aqui uma bandeira de que só mulher, não. Vocês acabaram de ouvir a Pamela dizendo que o marido dela se inspirou com a história dela. Então, nós, mulheres, temos esse papel. Porque você fica pensando que tem mulheres que não vão querer nenhuma profissão, podem até ter estudos, pode ter seu mestrado, mas elas querem ficar cuidando do seu lar, dos seus filhos. E que coisa linda! Sim. E que coisa maravilhosa! Mas que a sua escolha seja sempre aquela escolha que vai transformar. Porque uma mulher que ela administra um lar, ela transforma. Eu quero falar um pouco da mulher de Provérbios 31. Gente, contar uma coisa para vocês. Momento confissão. Eu detestava a mulher de Provérbios 31. Achava um absurdo. A mulher de Provérbios 31, gente, que essa dona tá pensando que ela é perfeita? Até eu fazer um curso de mulheres baseado no Mulher de Provérbios. Gente, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher idealizada, né, pela mãe do rei Lemuel. E essa mulher, ela é uma mulher que ela é administradora, é uma mulher generosa, é uma mulher que cuida do marido, quer que o marido... Então, ela é uma mulher que compra, que vende. Ela é toda uma mulher completa. Gente, hoje eu não só amo como admiro a mulher de Provérbios 31, que todos nós somos um pouquinho da mulher de Provérbios 31, daquela mulher que ela está ao lado do seu marido, que ela quer o melhor, que ela administra o seu lar, que no inverno ela não vai passar aperto, que ela não vai faltar provisão, porque ela sabe administrar. Porque, assim, esse é o sonho. Nós temos que saber nos administrar e, a partir disso, gente, inspirar outras mulheres. Olha, Pamela, eu confesso que eu estou inspiradíssima pela tua história. Eu quero que você continue sempre trazendo essas novidades aqui para a gente. Quero que você convide também outras pessoas para estar aqui no podcast. Eu quero que você deixe uma mensagem aí. Se você hoje tivesse a oportunidade de falar para um grupo de meninas numa periferia, o que a Pamela falaria? Eu estou aqui com 20 menininhas que acham que não vão ter oportunidade na vida. Uma citação que hoje eu trago para mim, e eu acho que eu deixaria para essas meninas, que é de Conceição Evaristo, quando ela diz que o importante não é ser o primeiro ou a primeira,
mas abrir caminhos. Eita, forte, hein? Então, eu acho que eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive Verdade. e espero poder deixar muitas sementes para que outras meninas, não só meninas negras, mas que meninas negras qualquer meninas. consigam se enxergar também. Porque é Também. muito importante a gente ter essa representação ver, racial, se ver, né? sim. Então, que eu possa inspirar outras meninas negras a acreditarem que podem mudar suas histórias, viver uma nova Fala história. isso para elas. Olha para essa câmera e fala para elas. Então, hoje eu tô aqui, meninas, me chamo Pamela Veras, sou professora, mãe de uma menina linda chamada Sofia, e gostaria muito que a minha história de vida também pudesse inspirar vocês, como um dia eu também fui inspirada. Espero muito que vocês busquem e que encontrem aqueles sonhos que vocês tanto idealizam, porque sonhar é muito importante para a gente poder existir. É isso, gente. É sobre isso esse podcast. Boydcast é um podcast de mulheres que se transformaram e estão aqui para transformarem outras vidas. Olha, gente, você tem que mandar esse episódio para todo mundo. Se você conhece uma mulher que se transforma, que se transformou, que está disposta a transformar outras vidas, manda aqui, ó, escreve aqui para mim, manda, me chama lá no direct e manda essa história inspiradora que eu quero contar aqui outras histórias. Esse podcast é seu também. Venha contar a sua história, venha conversar com a gente. É bom demais saber que nós podemos fazer a diferença, a começar em nós. Que não tem como você fazer a diferença no outro se você não faz em você primeiro. Não tem como. Não adianta contar uma história que você não viveu. Não adianta convencer ninguém a tomar leite se você não toma. A parar de comer açúcar se você come açúcar. Para com isso, gente. Vamos parar de historinhas fake por aí. Vamos contar a verdade, vamos sentar, vamos olhar olho no olho e dizer eu sou, eu fui e agora você pode também. Porque se eu posso, se a Pamela pôde, você pode também. Esse é o nosso podcast, o Boydcast da transformação. Quero agradecer mais uma vez ao patrocínio. Gente, patrocínio tem que agradecer, gente. Se você quiser me patrocinar, vem cá conversar comigo. Aí, ó, muito obrigada a Nil Francis. Obrigada, Pamela. Obrigada a você pela sua atenção. Quero agradecer demais. Olha, eu estou realizada em saber que nós não vamos nos calar mais, né, Pamela? Chega de ficar calada. Vamos botar essa mulherada toda para falar a toda a diferença. Gente, não precisa... Ai, Adriana, eu não escrevi nenhum livro. Não. Se você educou seus filhos, vem contar para mim sua história. Você formou teus filhos, estão todos criados, vem contar para mim a sua história de mãe, de esposa, de amiga, de mulher, de empreendedora, de cozinheira, de seja qual for a profissão. Se você entendeu que você foi chamado, que você tem uma missão, aqui é o seu podcast, é o seu lugar. Um abraço, até o próximo episódio.